Aos irmãos, em nome do Senhor Jesus. É uma felicidade para nós estarmos em companheirismo, virmos de 200 e alguns quilômetros pelas estradas. Não é mérito, é graça. Tinha pessoas no ministério do irmão Brana que iam muito mais longe para assistir um culto, pessoas que faziam melhor de si para poder ter companheirismo com as pessoas, com a mensagem do dia. E então isso não é honra para o ser humano, é graça. Amém. Amém? Como disse o pastor Moura uma certa vez, tudo que sai errado é o homem e tudo que sai correto é Deus. Amém. Nós agradecemos a Deus por ter nos trazido até aqui. Nós somos pessoas comuns, com uma mensagem comum, que é o Evangelho puro. Então, os irmãos que adoram em torno da palavra de Deus, vamos dizer boa noite. Boa noite, irmãos. Amém. Deus abençoe. São João capítulo 8. Amém? São João capítulo 8, verso 3 em diante. São João capítulo 8, verso 3 em diante. E tem uma história muito interessante na Bíblia. E eu estava comentando isso agora, quinta-feira, a respeito dos atributos redimíveis. E eu acho interessante que você vê a reciclagem hoje. Você sabe o que é reciclagem, né? Todos nós sabemos. Aquelas coisas velhas que não servem mais para nós, então nós jogamos fora, passa alguém, cata aquilo, vende, e as pessoas na indústria aproveitam aquilo, fazem um novo material. E ali daquele novo material aparece aquilo que você já não queria mais. Amém? São João capítulo 8, verso 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam, tentando-o, para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isto, saíram a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores?
ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu tampouco também te condeno. Vai-te e não peques mais. Senhor Jesus, é um prazer para nós estarmos na Tua presença, no meio de pessoas que, como nós, creem na mesma palavra, no mesmo Evangelho, que têm a mesma fé que uma vez foi entregue aos santos, pessoas que têm recebido um poder que transforma suas almas, pessoas que talvez lá atrás estavam à margem da sociedade, pessoas deixadas para trás nos costumes religiosos, pessoas julgadas, pessoas que talvez passaram por muitas lutas em suas vidas, mas que hoje, Senhor, elas estão aqui adorando a Tua pessoa, adorando o Teu nome, adorando na mensagem verdadeira. E eles têm vizinhos, eles têm amigos, eles têm famílias, eles veem, Senhor, pessoas passarem por eles, e as pessoas também os veem, Senhor. E elas sabem que há um Deus verdadeiro, porque os Teus atributos redimíveis estão caminhando por essas ruas de Pirimirim. Aleluia. Ó Deus, e nós cremos, Senhor, que em Augusto Correia também, e em Bragança, e em cada cidade onde há um verdadeiro eleito, certamente Tu estás caminhando através de pés humanos. Verdade. E as pessoas podem ver que há verdadeiramente uma lei de redenção. Há uma remissão. Glória a Deus. Aquilo que para o mundo religioso não servia, Tu tomaste, ó Deus, derreteste e fizeste uma nova pessoa. Glória a Deus. Assim como o oleiro, quando ele começa a fazer um vaso e o vaso estraga, ele tira aquilo, ele quebra tudo, desfaz e monta um vaso novo. Assim Tu tens feito com cada um de nós. Nós sabemos que pela graça nós somos salvos. É verdade. Isso não vem de nós. É um dom do Senhor. Para que nenhum de nós se glorie. Amém. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Podeis assentar. Talvez essa seja uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. E que verdadeiramente ela mostra a história de como a lei ela não tinha misericórdia nela. A Bíblia nos diz que a lei e os profetas da lei duraram até João. Mas quando Jesus veio, Ele trouxe a graça, e graça é um dom, é um favor que nenhum de nós merece. Verdade. Nenhum ser humano merecia a graça. Nenhum ser humano merecia a salvação. Pessoa nenhuma, seja boa, faça tudo o que puder fazer, faça todo o esforço que ela possa fazer, ela não merece salvação. É verdade. Mas Jesus, diz a Bíblia, veio, trouxe graça para cada um de nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. É verdade. Mas tenha vida eterna. Amém. E muitas vezes as pessoas são interpretadas mal quando se fala em Jesus Cristo. Verdade. Muitas vezes as pessoas são interpretadas mal quando falam do amor. Porque o amor de Deus não é o amor que tolera todas as coisas. O amor de Deus é um amor repreensivo. É um amor que Ele corrige. A Bíblia diz: eu amo, mas eu disciplino. Então o amor de Deus não é essa coisa melosa que nós, como seres humanos, temos. Principalmente nós, pais, somos muito melosos com os filhos e às vezes não repreendemos os filhos.
e então depois os filhos nos dão problema. Mas a Bíblia nos diz: eu repreendo e castigo todos quanto amo, ser pois zeloso e arrepende-te. É verdade. Você toma, por exemplo, não tenho o que jogar aqui? Tenho o que jogar aqui. Deixa eu não juntar. Tá. Deixa essa chave aí um instantinho. Você já ouviu falar na palavra remissão? Amém. Você sabe o que significa a palavra redimir? Redimir significa algo que caiu, algo que se perdeu e que de repente, junta aquela chave ali para mim, só de lá. E de repente veio uma pessoa e trouxe isso aqui, que era meu de volta. Verdade. Amém. Ainda não dei amém para isso. Amém? Se você observar, eu sou o dono da chave. Essa chave é minha, da minha casa. E ela caiu. Mas não fui eu quem juntou. Então não é uma remissão. Remissão é quando a chave minha que caiu, eu vou e desço onde ela está. E desço onde essa chave está e junto e ponho-a de volta no lugar. É verdade. Glória a Deus. Essa é a lei de remissão. Você estava caminhando pelo mundo, você estava em trevas andando por esse mundo, mas um dia Deus viu você caminhando lá. É verdade. E Ele juntou você do lugar onde você caiu. Aleluia. E Ele trouxe você de volta para o lugar que você era. Verdade. Isso é remissão. E remissão, irmãos, vem por graça, que é um favor, que é um dom que ninguém merece. Você não merecia, eu não merecia. Por melhor que a pessoa seja, ela não merece. Verdade. Nós sabemos que nós merecíamos a morte, porque a morte é o salário do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é um dom gratuito de Deus. Glória a Deus. E ainda que você possa fazer o melhor, o maior esforço, vestir-se bem, tentar andar corretamente, fazer coisas que você não fazia antes, melhorar o seu convívio em sociedade, entre família, isso não dá direito a nenhum de nós de salvação. Verdade. Isso não dá direito a nenhum de nós de ser redimido. Porque redimir é trazer de volta e colocar no lugar. É verdade. E só houve uma pessoa que fez isso. A Bíblia diz que em Jesus Cristo havia o ministério da reconciliação. Aleluia. Ou seja, de trazer você de volta de onde você tinha caído e colocar você no lugar que você merece. Glória a Por Deus. isso Paulo disse que nós estamos hoje assentados em regiões celestiais. Verdade. Em Cristo Jesus. Glória a Deus. Não é região celestial na igreja A, B, C ou D, ou mesmo no tabernáculo A, B, C ou D. É regiões celestiais em Jesus Cristo, Aleluia. o qual é o autor e consumador da fé. Verdade. Através e só dele, a Bíblia nos diz que só através dele pode haver perfeição. Verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas parece que assim não vai para onde a gente tem necessidade de caminhar. Amém? Amém. Se nós continuarmos assim, nós caminhamos, mas não podemos ver que os fariseus, eles estavam tentando Jesus. Então eles pegaram um pedaço de ferro velho que não servia para nada para eles. Então simplesmente trouxeram aquele pedaço de ferro, jogaram diante de Jesus
e queriam que Jesus lançasse uma sentença sobre aquele pedaço de ferro. É verdade. Eu acho que Jesus foi quem inventou a reciclagem. Porque, meu precioso irmão, aquela mulher, pela lei da sociedade, ela não servia mais para nada. Pelas leis que o povo pediu a Deus, ela não servia mais para nada. Ela estava negra, ela estava corrompida, ela estava como muitos de nós viemos lá do mundo, corrompidos, negros do pecado. Glória a Deus. Mas só que ali diante dela, essa mulher, ela tinha só 7 demônios: ira, contenda, lascívia, luxúria, prostituição, entre outros. Para a sociedade ela não servia mais. E quando eles chegam com ela, os escribas, você sabe o que é um escriba? Um escriba é um escritor ou um estudante, antigamente um estudante da Torá. Verdade. Era como um doutor em divindade hoje. Alguém que estudava para ensinar os outros. Então eles chegam com Jesus, com aquele pedaço de metal velho. Eu quero que você saiba que esse aqui é Maria Madalena. Amém? Amém. E quando eles chegam, jogam ela aos pés de Jesus. Irmão, Jesus não deu a mínima para aqueles religiosos. Você sabe por quê? Porque Ele era a palavra. É verdade. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e trouxe a remissão. Aleluia. Então quando eles chegam, jogam ela lá, um pedacinho de ferro que não servia para nada. Jesus continua escrevendo na terra, continua ali com o seu dedo escrevendo, endireita-se, e eles dizem: mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. Esse ferro não serve mais para nada. Isso aqui agora virou um lixo para nós. Porque a lei manda que as taxas, disse Moisés, sejam apedrejadas. O que tu nos dizes? O Senhor, que é o mestre, o Senhor que anda por aí dizendo que tu és filho de Deus. Ele nunca falou isso, né? Ele só dizia que ele era filho do homem. Mas tu que andas por aí dizendo que tu és o filho de Deus, os demônios entenderam que Jesus era filho de Deus, o filho do Altíssimo. É verdade. E os religiosos chamaram ele de Belzebu. Uma prostituta na porta de uma cidade, tirando água, reconheceu que ele era o Messias, que ele era profeta. É verdade. E os religiosos chamaram ele de filho ilegítimo. Mas o que nos dizes tu? A lei diz bem claro que as tais sejam apedrejadas. Amém? Que as tais sejam apedrejadas porque elas são nocivas à sociedade. Ela traiu o marido. Jesus não deu a mínima, continuou escrevendo. Vamos tentar imaginar um pouquinho. Vai que ele estivesse escrevendo no chão: filha, tu te arrependes do teu adultério? Isso é uma imaginação, isso não está na palavra, amém? Mas filha, tu te arrependes do teu adultério? Mas você pode pensar por outro lado. Os fariseus, eles eram pessoas mesquinhas. Eles eram pessoas que queriam mostrar uma santidade que eles não tinham. Verdade. Queriam mostrar uma vida que eles não viviam. Digamos que lá Jesus estivesse escrevendo o pecado da gula, o pecado tal, aqui embaixo, escrevendo os 10 mandamentos.
E aqui em cima ele escreveu: filha, tu te arrependeste do teu pecado? Te arrependeste, ô pedaço de ferro velho? Tu te arrependeu de ter feito isso que você fez errado? A Bíblia diz que Deus dá tempo para que nós nos arrependamos. Verdade. Quantos de nós aqui teve a oportunidade lá atrás, quando era uma criança, de receber Jesus Cristo e protelou, e foi esperando o tempo passar, e foi esperando o tempo passar, e foi esperando, e se afundando em pecado, e vivendo uma vida dissoluta, e Deus tendo misericórdia, e a graça estando sobre você todo esse tempo, e mesmo lá, quando você bebia, quando você fazia algo errado, e ainda assim a graça estava sobre você. Aleluia. E ele escrevendo lá: tu te arrependes do teu pecado? E ele sondando, porque a Bíblia diz que Deus sonda o coração e os rins. Verdade. Amém? Sondar é se aprofundar naquilo, é conhecer aquilo intimamente. Deus conhecia os pensamentos do coração daquela mulher. Ele sabia que aquela mulher, ela tinha tido uma razão para fazer aquilo, para que a graça alcançasse ela ali naquele ponto. É como Jacó se desviou do seu caminho, mas foi para que um dia ele chegasse no Val de Jaboque, onde Deus tinha marcado o encontro com ele. Glória a Deus. No qual ele seria conhecido como um príncipe coxo. E Jesus continua escrevendo com o dedo em terra. Daqui a pouco ele se levanta e olha bem nos olhos daqueles fariseus, daquelas pessoas, daqueles escribas, e diz: quem dentre vós se achar sem pecado, atire a primeira pedra. Quem entre vocês aí estiver completamente santo, jogue a primeira pedra. Irmãos, desde o menor até o mais velho, ou do mais velho até o mais novo, um após o outro foi deixando cair as pedras no chão e foram seguindo o seu caminho. Jesus chega e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram, não? Ficou só você e eu aqui? Estamos só os dois aqui? E eu sei que você é um atributo redimível, e eu sei que você estava na mente do Pai antes da fundação do mundo, e eu sei que eu vim aqui por tua causa. É verdade. É claro que isso não está na Bíblia. Amém? Mas foi isso que ele veio fazer. Ele veio pegar aqueles que precisavam de médico. Ele não veio para os bons, ele veio para os doentes. Ele não veio para os sãos, ele veio para aqueles que necessitavam de um remédio. Glória a Deus. Ninguém vai ao médico, irmão, se não estiver doente. É verdade. E tem doente que mesmo estando doente não vai ao médico. Eu conheço só um exemplo de pessoa que sem estar doente vai tomar bezetacil ou dipirona no médico. Eu conheço só uma pessoa que faz isso. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Quando o povo judeu rejeitou Jesus Cristo, então a graça e a verdade pularam para nós gentios. Verdade. Com Israel Deus trata como uma nação, mas conosco Deus trata como indivíduos. Glória a Deus. Amém? Com Israel, Deus, o dia que ele tomar aquelas pessoas lá, ele vai juntá-las de uma vez. Verdade. Mas conosco, ele junta um aqui, junta outro ali,
e vai e pega um aqui, e vai e pega outro ali, e Deus vai trabalhando, e Deus vai tirando as pessoas do mundo, vai tirando as pessoas do sistema, Deus vai trabalhando na alma dos eleitos. Glória a Deus. Você sabe por quê? Porque Ele recicla as pessoas. Verdade. Porque as pessoas que Ele traz para si hoje são atributos, são pensamentos que estavam na mente de Deus, são pessoas que seriam redimidas. Você não está aqui em vão. As pessoas que não vieram aqui também não vieram aqui porque não quiseram. Porque Deus, Ele sabe o tanto de pessoas, Ele sabe quantos vêm numa reunião como essa. Deus não é uma pessoa que se engana, Ele sabe todas as coisas. E ainda que pareça indiferente às pessoas, mas a Bíblia diz que até os cabelos da cabeça estão contados. Irmãos, quantos de nós aqui têm a necessidade de se aprofundar mais no amor de Deus? Quantos de nós aqui, que mesmo conhecendo essa mensagem, precisamos de um pouco mais, e precisamos colocar nossa vida completamente diante dele? Agora, há pessoas que ainda nem ouviram falar do batismo em nome de Jesus. Você tem vizinhos que nunca ouviram falar nisso. Você tem vizinhos que não conhecem essa verdade que você conhece. Verdade. Aquela mulher lá em Sicar, lá em Samaria, depois que ela recebeu Jesus Cristo, depois que ela teve aquela conversa com Jesus Cristo, e ela disse: olha, nós sabemos que o Messias vem, e quando ele vier, ele vai fazer tais coisas. E sou eu que falo contigo. Glória a Deus. Você sabe o que ela fez? Ela não ficou assentada esperando o arrebatamento chegar, não, irmão. Você sabe o que ela fez? Ela começou a correr para a cidade. Quando ela chegou lá, ela disse: olha, vocês não querem ver? Há um ali na beira do poço que ele disse tudo que eu tenho feito. Glória a Deus. Será que esse não é o Messias? Verdade. Irmãos, que eles vieram com ela, e eles ouviram Jesus, e eles ouviram aquele pastor da hora. Então você sabe o que aconteceu? Depois eles disseram: nós, quando viemos, realmente nós viemos pelo teu testemunho, mas agora nós estamos aqui porque nós cremos. Aleluia. É isso que nós devemos fazer. Isso que nós devemos testificar. Nós devemos buscar. Busque o seu vizinho, busque o seu familiar. Mas se ele não vem, lembre-se, há uma predestinação. É verdade. Amém? Amém. Deus sabe quantos estarão lá. É verdade. Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, a Ti, pelo poder que envolve as nossas almas. E nós sabemos, Pai, que tudo é possível àquele que crê. E nós sabemos que numa reunião como essa, mista, há pessoas que não conhecem muito bem a Tua palavra. E também há pessoas enfermas. E também às vezes há pessoas atormentadas por problemas. E nós rogamos, Pai, que o Teu Espírito possa tomar controle. E para os membros deste corpo, que esta ceia, ela seja, Pai, esse pão e esse vinho sejam remédio para poder trazer a saúde e a libertação para cada pessoa. Consagra, ó Deus, os Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Pastor.